Olá para você que nos acompanha, nós falamos aqui direto do estúdio do AgroLink News, mais uma edição especial desse podcast que acontece aqui direto da 48ª edição da Expo Inter, que acontece aqui no Parque Assis Brasil, em Esteio, na cidade de Esteio, região metropolitana de Porto Alegre. Nosso estúdio, sempre lembrando, é montado aqui junto ao sindicato. Opa, quase que eu confundi o nome do sindicato. Ao sindicato o sindicato das indústrias de máquinas e implementos no Rio Grande do Sul, o Simers, que nos cedeu esse espaço e que está trabalhando em parceria aqui com a AgroLink. E eu estou recebendo agora ele que foi CEO da John Deere, uma das grandes empresas do agronegócio mundial, e também da FIEGS, a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. E hoje a gente vai começar falando sobre uma ideia que o Paulo quer lançar e está lançando, que é essa ideia do Agro nos Une, que vocês podem ver, está no boné, onde é uma proposta de encontrar no agronegócio um movimento, um segmento, podemos dizer, de união no momento de tanta polarização, né, Paulo? Muito obrigado, antes de mais nada, pela sua participação, pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Gostaria que a gente começasse a falar, qual é a capacidade, qual é o potencial do agronegócio para ser esse elo de união nesse momento do país? Muito obrigado, Eduardo, pela oportunidade de participar do AgroLink. E você sabe que comida é paz, né? Comida na mesa é paz para a família. Um pai de família, quando chega em casa e vê o filho chorando de fome, ele é capaz de qualquer coisa. Por isso que a gente sempre diz que comida é paz. E quem faz comida é o agro. Logo, o agro é paz também. E no momento em que o mundo está polarizado, e não só o Brasil que está polarizado, o mundo está polarizado, e o mundo também tem carência de boas lideranças, eu estou trazendo essa ideia de que o agro pode ser o construtor de pontes. Bom, por isso que eu estou vestindo um boné que traz essa mensagem, né? O agro une, o agro nos une, porque todo mundo tem que comer, todo mundo tem que se vestir, todo mundo usa a energia produzida pelo agro. Então, se tem alguma coisa nessa vida, na economia de uma maneira geral, que pode servir de ponte entre esses dois polos, que a cada dia se exacerbam mais, é o agro. Por isso que eu estou trazendo essa proposta aí de o agro nos une. Bom, e quando a gente fala sobre essas polarizações, você enxerga elas, Paulo, né, apenas no Brasil ou é algo mundial? E inclusive o papel do agronegócio no mercado, no mundo, não no mercado, mas no mundo, para combater essa polarização. Você vê isso mais mundial ou é algo mais local hoje? Olha, o agro, e mais precisamente a comida, sempre foi o grande motivador, vamos dizer assim, das disputas econômicas do mundo. Guerras aconteceram por causa do agro. E uma das coisas que mais apavora um país desenvolvido, até um país também que não é tão desenvolvido, é quando ele não tem comida para oferecer para o povo dele, o que a gente chama de insegurança alimentar. Então, dentro dessa lógica, o Brasil, nos últimos 50 anos, Eduardo, ele assumiu uma posição de produtor, de provedor de comida para o mundo. E isto incomoda muita gente. Incomoda porque, pela nossa forma de produzir, nós produzimos nos trópicos, nós temos 3 safras por ano, coisa que ninguém tem no mundo, nós somos muito mais competitivos e isso significa que alguém vai ser deslocado nesse processo. Este é um ponto de, vamos dizer assim, de discórdia e que gera uma polarização, principalmente a Europa contra nós. Depois tem a polarização que é ideológica. Existe um grupo de pessoas que tem uma visão, vamos dizer assim, mais de ativismo, entende que o agro ele é concentrador de renda, o agro, uma série de coisas, que é poluidor, são falácias, são coisas de quem não conhece a tecnologia do agro, e aí se constrói um outro polo, o polo, né, de um ativismo ideológico vis-à-vis de uma realidade tecnológica. Enfim, não faltam motivos para se construir polos. Os polos não são necessariamente ruins. Os polos são bons porque eles ressaltam outras opções. O problema é quando o polo radicaliza, quando eu não quero ouvir a tua opinião, né? Então eu polarizo radicalizando.
aí sim, aí é ruim, porque aí eu gero discórdia, eu gero separações, e famílias, por exemplo, hoje a gente está vendo que famílias estão se separando por conta desse tipo, desse ativismo ideológico que não constrói nada, né, infelizmente. Bom, e você falou sobre um tema que eu acho interessante, até porque você tem participado mais ativamente desse debate, que é justamente a questão que envolve a sustentabilidade. Ah, o agronegócio hoje, no Brasil e no mundo, especialmente no Brasil, vamos falar do Brasil, ele caminha para uma sustentabilidade. Como é que você vê isso? É um caminho sem volta que os produtores se unifiquem, e aí entra a questão da polarização também, não polarizem mais com a natureza, mas convivam, ou não, ou nunca polarizaram, mas convivam com a natureza como uma parceira e sendo parceiros um do outro. Isso é um caminho que vem acontecendo? Eduardo, essa é uma boa pergunta, porque ela me dá a oportunidade de falar que o agro brasileiro, ele é o mais sustentável do mundo. Um país que preserva 66% da sua superfície e que 2/3 disso aí estão na mão dos produtores, nas reservas legais e nas áreas de proteção permanente, não tem outro país no mundo que faz isso. Se você pegar um avião agora e sobrevoar os Estados Unidos, você não vai ver, por exemplo, mata ciliar, que são aquelas matas, florestas que são plantadas em beiras de rio. Não tem código florestal na Alemanha. A Alemanha dizimou tudo na Segunda Guerra Mundial. E o que tem lá foi plantado, não é uma floresta nativa, não existe mais. Então, do ponto de vista de sustentabilidade, o agro brasileiro ele precisa de uma boa narrativa. Nós estamos sempre correndo atrás do que falam da gente. E eu sempre digo que isso é como um apelido. Quando alguém bota um apelido em você e você fica bravo, ele pega, né? E assim é o agro. A água polui e aí você fica bravo. Nós somos maior que todo mundo junto. A Europa toda cabe dentro do Brasil. Não é assim. Nós precisamos construir uma narrativa propositiva. Não interessa o que os outros pensam, mas o que nós estamos fazendo. Eduardo, nós temos moléculas que a gente aplica para a proteção das nossas plantas, super avançadas, que a gente bota menos de 1 litro por hectare. E elas são tão avançadas que elas são praticamente inertes para o ser humano. Não tem nenhuma função. E ela dura 5, 6 dias e depois perde todo o poder residual que ela possa ter. Ninguém sabe disso, né? Nós temos hoje variedades de sementes que já na semente é colocado o inseticida. Você planta, a própria formiga ou o outro inseto já não vai lá comer. Então, coisas assim maravilhosas. Nós temos drones atuando na agricultura que fazem aplicação localizada, não se faz mais aplicação por extensão. A gente tem sensores no chão que indicam o ponto de umidade. Se eu passo com um equipamento de irrigação, Eduardo, e naquele ponto ali eu tenho umidade suficiente, o bico ele não injeta água. Tudo isso nós temos tecnologia, nós temos códigos, né? Nós temos uma lei que preserva a natureza, só que nós contamos mal, nós contamos sob a forma de bravata, nós contamos de uma forma arrogante. Nós precisamos contar isso de uma forma a construir uma certa empatia. Se eu sou um agroexportador e eu estou exportando hoje para mais de 1 bilhão de pessoas, alimentando mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, Eduardo, quando a pessoa vai no supermercado na Nova Zelândia ou em qualquer país e vê um produto escrito Made in Brasil, o que me leva a pegar? Se eu tenho uma empatia com relação ao Brasil, eu vou pegar. Se eu tenho uma antipatia, digo, não, isso aí é desmatamento, isso aí é trabalho infantil, escravo, não sei o quê, eu vou pegar do outro. Então nós temos o desafio coletivo de construir uma narrativa, Eduardo, que seja de empatia, não de retaliação, não de resposta, mas mostrar o que a gente faz. Esse é o ponto. Nós estamos muito bem em termos ambientais, não devemos nada a ninguém. Vou te dar mais um exemplo. Paulo, eu só queria, antes de mais nada, aproveitar um gancho de algo que você falou aí sobre o Código Florestal, que talvez seja um bom exemplo dessa questão de polos que em algum momento tiveram que se unir para construir. Porque o Código Florestal, ele vem de uma construção onde o agronegócio participou,
Os setores ambientais, até alguns mais radicais, também participaram. Por que você acha que isso ainda é possível, uma construção coletiva de polos que hoje estão, talvez, em lugares diferentes, mas que possam se encontrar em algum momento? Eu acho que sim. Eu acho que nada substitui o diálogo e o bom senso. Existem oportunidades para a gente fazer mais coisas. Agora, quando você faz um código florestal e ele não agrada aos ambientalistas e não agrada aos agricultores, é porque ele é bom. Pior seria se ele tivesse agradado a um grupo e desagradado a outro. É um baita de um projeto, um baita de um plano. O problema, Eduardo, que ninguém fala é o seguinte: 10% do território brasileiro não pertence a ninguém. 10% do território brasileiro está localizado na Amazônia e não tem titulação. Então, é nesses 10% que ocorre o desmatamento, a mineração, a exploração de menores, a parte de exploração de madeira, de exportação de madeira. Esses 10%. E aí, quando você vê uma área queimando, você vai lá, quem é o dono da terra? Não tem dono. São áreas que... Então, ali que ocorre o delito. E os delitos ocorrem em qualquer sociedade, em qualquer segmento. Tem delito na área da odontologia, tem delito na área do direito, tem delito na área da medicina. O ser humano é assim. Agora, nós temos pesquisas que mostram que 97% dos agricultores fazem as coisas certas. Então, 3% tem na medicina, 3% tem no direito também. Bom, e Paulo, aproveitando, a gente tem falado muito sobre gargalos e ainda hoje pela manhã, quando eu vinha para cá, foi um tema de um debate aqui na Expo Inter, inclusive, que é a questão de como o Rio Grande do Sul, aí falando da nossa aldeia, né, tá mal servido de ferrovias. E isso acaba trazendo uma necessidade muito grande de rodovias que são mais difíceis, inclusive, de manter e por vezes, tem se apontado como uma saída até mais interessante. A gente tem o projeto A Ferrogrão, por exemplo, no país. Como é que você vê essa disponibilidade de ferrovias hoje para escoamento? Porque também me parece que é uma pauta que converge para isso que a gente vinha falando. Também é uma pauta ecológica e também é uma pauta do agronegócio, né? Essa é uma outra pergunta interessante, Eduardo. Nós, no Rio Grande do Sul, moramos na periferia, correto? O Brasil é lá para cima e nós estamos aqui embaixo, encostados no Uruguai, Argentina, etc. Não tem como mudar isso, ok? O que nós precisamos? Sistemas eficientes de logísticos para chegar nos mercados. Então, nós privatizamos as ferrovias e destruímos todas. Isso é um gargalo. Temos que retomar esse tema das ferrovias. Não é possível que a gente não tenha uma ferrovia para fazer transporte de carga. Nosso sistema fluvial é outro que nós não desassoreamos os rios, ao contrário, nós assoreamos os rios e nós temos um sistema de transporte fluvial pífio. Poderíamos ter um sistema de transporte fluvial melhor, bastasse que nós tivéssemos isso dentro da nossa pauta. Uma outra coisa, nós temos um porto só. Santa Catarina, aqui do lado, um estado bem menor, ele está fazendo agora o 8º porto. Sabe, então nós temos alguns gargalos logísticos por conta, muitas vezes, até da nossa soberba, de nós acharmos que nós somos tudo. Nós temos um porto que está lá no sul, toda a mercadoria das indústrias do norte tem que atravessar o estado para entregar lá. Nós temos um aeroporto que nós vimos agora no ano passado, né? Choveu 60, 90 dias parado. Nenhuma alternativa de carga. 85% das indústrias do Rio Grande do Sul pararam por razões diretas ou indiretas na questão da enxurrada, porque ou não saía matéria-prima ou não chegava matéria-prima. Então nós temos grandes e sérios gargalos do ponto de vista logístico. As nossas estradas também não são estradas que servem de modelo a toda a terra, como a gente canta no nosso hino, né? Então eu acho que a gente precisa se juntar, olhar e concretamente botar os programas e executá-los. Chega de discurso, todo mundo sabe o que precisa ser feito. É preciso que o Rio Grande do Sul olhe para si e resolva seus próprios problemas, né? Exato. Discurso nós temos muitos. Agora os gargalos são esses. Nós precisamos de mais um porto, nós precisamos de mais um aeroporto, nós precisamos retomar as ferrovias, nós temos que melhorar as nossas rodovias e nós temos que ativar pelo menos alguns trechos fluviais. Esse é o tema. E Paulo, para a gente encerrar aqui, a gente já está chegando à parte final
desse pequeno programa, mas eu gostaria de ver com você. A gente falou muito de problemas, de gargalos, mas você me parece que, apesar de tudo isso, quer trazer, na verdade, uma visão de otimismo, né? Você ainda é otimista que a gente possa encontrar caminhos e resolver esses problemas no Rio Grande do Sul e também realmente servir que essas façanhas, que tenhamos novamente façanhas que possam servir de exemplo para o resto do país? Eduardo, eu vou contar o que a minha dentista disse uma vez assim, Paulo, eu nunca vi sentado aqui na minha cadeira, ou deitado, eu não sei, porque elas, né, te colocam numa posição realmente, né, de ficar passivo ali, uma pessoa bem-sucedida pessimista. E não sentou na cadeira dela até hoje. Então, eu sou um otimista. E não tenho por que ser pessimista. Se você olha assim, os portos brasileiros têm um problema de logística. Cara, nos últimos 10 anos, nós já estamos exportando 50% dos grãos produzidos no Centro-Oeste pelos portos do Arco Norte. Santarém, Itacoatiara, ali o porto perto de Belém, por aí vai, São Luís. Né? Então, né, se você olhar assim, em 50 anos nós saímos de 1 tonelada por hectare para 4 toneladas por hectare de produção de grãos. Pura tecnologia. Então, eu não tenho motivo para ser pessimista. Agora, eu sou realista. O que nos trouxe até aqui não garante que vai nos levar até lá. Nós temos coisas a fazer. A nossa geração, a minha geração, ela fez muitas coisas. Ela tirou o Brasil de uma agricultura primitivista, de subsistência. Né? Nós estamos hoje a agricultura mais competitiva do mundo. Agora temos oportunidades. Agora, se você daqui a 50 anos, eu vou estar vivo, eu não sei se você vai estar, mas torço também, e fizer essa pergunta, eu vou ter um monte de coisas que a gente vai ter que fazer ainda. Né? Mas nós já evoluímos em biotecnologia, nós evoluímos na questão de comércio internacional, agora falta uma marca, nós não temos um produto made in Brasil, nós não temos uma boa narrativa. Então tem coisas assim, nós precisamos qualificar jovens para liderar esse novo agro, esse agro global. Temos que falar inglês. Então nós temos um monte de coisas para fazer, mas não dá para deixar de reconhecer os grandes avanços. O Rio Grande aqui está sofrendo de seca. Agora eu te pergunto, qual é o regime pluviométrico do Rio Grande? Quanto chove por ano aqui? 1.500 milímetros em média. Aí você vai em Israel e diz que eu sou lá do Rio Grande e nós temos problema de seca. Aí o cara te pergunta, quantos milímetros chovem aí por ano? Aí você fala 1.500. Ele vai dizer, você está tirando a minha cara. Tu veio aqui gozar comigo. Então o que nós precisamos é armazenar água. Quando ela vem, eu tenho que segurá-la dentro da propriedade. E quando eu não tiver suficiente, eu estou em cima, nós aqui estamos sentados, em cima do segundo maior aquífero do mundo, chamado Guarani. Eu tenho que pegar água daqui. E aí tem uma outra falácia, tem uma outra versão errada que tem que se construir. O agro não toma a água das criancinhas. 90% da água que se aplica no campo, sob a forma de irrigação, ela volta para a natureza. Vou repetir, Eduardo. 90% que o agro aplica para alimentar suas plantinhas, volta para a natureza. Ele percola, lixivia e vai para o lençol freático. Okay? E os 10%? Vai me perguntar, mas ainda tem 10%. Os 10% estão nas frutas. Você muitas vezes come melancia para matar sede. Ali está os 10%. No melão, no limão, na laranja, no morango. Então o agro é uma coisa maravilhosa. A melhor coisa que poderia ter acontecido para nós brasileiros é que a gente tenha conseguido manejar a agricultura tropical. Essa é a grande diferença que o mundo não tem. Tá certo, então esse é o Paulo Hermann, ex-CEO da John Deere, ex-CEO da Fiergues e ainda uma liderança que agora tem buscado outros caminhos para influenciar o agronegócio e colocar o agronegócio gaúcho como uma fonte de união. Paulo, mais uma vez, uma fonte não, um caminho de união, para sermos mais exatos. Paulo, mais uma vez eu quero te agradecer a sua presença, sua participação aqui conosco e serás muito bem-vindo toda vez que quiser conversar aqui conosco, seja na Expo Inter, seja em qualquer outro espaço do AgroLink. Muito bem, muito obrigado pela oportunidade e eu estou à disposição de vocês para qualquer
momento e tema que vocês gostariam de discutir comigo. Tá certo, então. Muito obrigado. Esse, então, o AgroLink News, mais uma edição. A gente vai ficando por aqui. Voltamos a qualquer momento com novas edições, com edições especiais, com mais entrevistas. E lembrando, sempre destacando aqui na Expo Intra, aqui no Parque de Exposições Assis Brasil, a nossa equipe é composta pela repórter Aline Merladete, pelo nosso repórter cinematográfico, Felipe Godoy, pelo nosso representante comercial, Tainã Donádio, e também pelo nosso editor, o Marcos Braga, que não está no parque, mas está nos atendendo, além da Sheila Flores, que está fazendo as vezes de produtora e gerente, e da nossa gerente, Nádia Borges. A gente volta a qualquer momento com mais informações, com mais notícias e, óbvio, com novas entrevistas direto aqui da Expo Inter. Até mais!